Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um É Isso Mesmo podcast com Fernando Celestino e Carlos Macedo. Pessoal, lembrando da importância de vocês nos ajudarem a divulgando o podcast. A gente já está com um episódio com uma pessoa fantástica aqui, mas o apoio de vocês é muito importante para o processo. Então já entre lá, curte nosso Instagram, já comece a seguir lá no Spotify e também no YouTube, hein? Vamos ajudar para levar essas métricas e principalmente mostrar esses profissionais e esses empresários maravilhosos que a gente tem na região e que às vezes fica oculto ou não, né? Como é o caso da Rig que vai mostrar aí. Então vamos lá? E hoje a gente está recebendo aqui a Rigleia, né, mais conhecida como Rigleia Pereira, casada, mãe, praticante de musculação e crossfit, também proprietária do estúdio For Training, né? Rig for Training. Rig for Training, bacharel em educação física e tem muito conteúdo. E a primeira coisa que eu quero que você fale para a gente é conte um pouco da sua história. Como que você começou na educação física? Como é que foi esse processo? Boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. Desde criança, né, eu pratico atividade física, eu passei por vários esportes, joguei vôlei, peteca, futebol, handball, fiz jazz, capoeira, então assim, eu tive uma infância bem ativa, da infância até a adolescência. Aí na adolescência vem aquela parte rebelde, que você não quer saber de esporte, só quer saber de festinha e tal. Comecei até a fumar na minha adolescência, fumei por alguns anos. Hoje eu paro e penso assim, meu Deus, como é que não combina, entendeu? E aí o tempo foi passando, eu voltei a praticar esportes novamente, entrei na musculação, fiquei apaixonada. E aí me casei, e aí depois de casada, eu comecei a pensar assim, em me profissionalizar. Fazer alguma coisa que eu gostasse, né? A minha mãe ficava no meu pé, o meu esposo também, Rig, vai estudar, né? Faz alguma coisa que você vê assim que você gosta. E aí eu fiquei na dúvida entre nutrição, na época, né? E educação física. E aí uma amiga minha, né, a Bárbara Collen, ela falou para mim, nega, você tem que fazer educação física, é seu perfil, né? Você você gosta de lidar com pessoas e tal, e você gosta de esporte. E aí fui para educação física. Fiz bacharel em educação física, e aí já no primeiro período da faculdade eu já comecei a trabalhar. Aí fui trabalhar na Giovanna Collen, lá eu dava um funcional infantil. A gente juntou umas crianças, era o filho até da Giovana, com mais uns amiguinhos, e aí comecei a trabalhar com funcional infantil. Lá, trabalhando com funcional infantil, um rapaz chegou lá, ele é até da área, né? Me viu dando aula e falou assim, nossa, Igleia, você sabe o que é CrossFit? E eu nunca nem tinha ouvido falar. E eu falei, não, Igleia é uma modalidade super bacana e vai vir aqui para Teoflotone, o CrossFit e tal. Tem uns amigos que vão abrir um CrossFit, eles são de fora e tal. E eu queria te indicar, porque eles vão precisar de estagiários e você tem todo o perfil. Eu tô vendo você dando aula, é mais ou menos isso o CrossFit. Aí eu falei assim, não, então beleza. Aí eu fui ver o que era CrossFit e fiquei apaixonada. Então, assim, começou tudo aí. E aí eu já larguei um pouco a musculação, porque o CrossFit tinha mais a ver comigo, porque era uma coisa mais dinâmica. Todo dia uma coisa diferente, não tinha ficha de treino, todo dia era uma surpresa diferente. E isso me cativou no esporte. E aí passaram-se, desde o dia que o rapaz me fez esse convite, passaram-se uns 6 meses até o CrossFit vir. Nesses 6 meses eu já estava em contato com eles, e aí eu viajava para Governador Valadares para fazer curso, para treinar, para aprender antes de vir atuar aqui na cidade. E aí veio o CrossFit Z1, que foi assim, pioneiro na cidade, Sim, né? primeiro, né, no O caso. primeiro, a Coimbra até era parceira nossa lá. E aí foi um boom. Muitas pessoas achavam assim que não ia vingar, que era modinha e tal, e a gente viu que não é.
A gente viu que é uma modalidade super completa e que traz resultados rápidos e quando ela é bem assistida, não existe, assim, problema nenhum. Só te perguntar, para o pessoal de Eu casa. falo demais, né? Não, pode ficar à vontade, aqui a gente quer te ouvir mesmo. Mas só para o pessoal de casa entender, o que é o CrossFit em si? É porque você praticou musculação, vem praticando atividade física desde pequena, como você falou, mas o que é o CrossFit? Como é que ele é? Como é que é essa modalidade? Explica um pouquinho só para eles entenderem. Então, com as minhas palavras, o CrossFit, ele é a junção de 3 modalidades, que é a ginástica olímpica, o levantamento de peso olímpico e o funcional intenso e variado. Esse funcional, a gente às vezes fala assim, funcional. Aí a pessoa imagina circuitos, mas é um funcional partindo do início de movimentos funcionais. Sentar, levantar, correr, empurrar, carregar peso, andar carregando peso. Então, a gente fala assim, que o CrossFit, ele te prepara para as suas funções do dia a dia. E é como é que eu vou falar? Ele traz benefícios a longo prazo. Quando você estiver ali com seus 50, 60 anos, você não vai precisar que ninguém te ajude a levantar do sofá, que te ajude a carregar sacolas no supermercado. Se você precisar dar uma corridinha para pegar um ônibus, você vai conseguir. Então, assim, o CrossFit, ele, além dele trabalhar essas 3 modalidades, levantamento de peso olímpico, a ginástica olímpica e o funcional intenso e variado, ele trabalha o seu condicionamento, entendeu? Então, assim, o tempo todo com a frequência cardiorrespiratória lá em cima. Com isso, você vira uma pessoa, assim, preparada para qualquer coisa, para qualquer esporte. Falando assim, eu nunca treinei para correr, por exemplo. E volta e meia tem uma corrida na cidade. Outro dia eu fui fazer uma corrida, o Sander até falou comigo, Rig, você nem treina corrida. Eu fui lá na corrida e fiquei em 3º lugar, eu acho, ali na corrida da ProSaúde. E isso nos mostra que o nosso esporte, o CrossFit, ele realmente te prepara para tudo, entendeu? Rig, você falou que você tomou a decisão de fazer educação física quando você já estava casada, né? Foi. E como é que foi esse processo? Ele hoje trabalha na área também. Você acha que teve um pontinho de influência? Como é que foi essa situação? Totalmente, porque o Sander, ele também vem, assim, de um estilo de vida muito esportivo. O Sander, ele já praticou, ele é surfista, ele sempre andou de skate, hoje ele pedala. E aí, eu fui trabalhar lá Você tá falando da influência minha com ele ou dele para mim? Os dois. Os dois. Então, assim, ele falava porque eu tinha que estudar, fazer uma faculdade, e ele já é designer de joias, tem um ateliê, ele trabalha com isso. Nada a ver com a área. Nada a ver com a área. E aí, depois que eu virei, né, profissional de educação física, e aí trabalhando e tal na área, ele virou meu aluno lá no Z1. E aí, depois de 1 ano que ele já treinava comigo, os meninos precisavam de estagiários. Os meninos falaram com ele, Sander, pô, você tem maior perfil, assim, você treina super bem. Por que você não entra no curso de educação física para você trabalhar com a gente também e tal? Então, Sander foi lá e entrou na faculdade de educação física. Olha, eu achava que ele que já era o tinha. contrário, né? Não. Aí ele entrou na faculdade de educação física e hoje ele terminou, né, bacharel em educação física, e hoje ele também é coach de CrossFit, personal trainer, coach fitness. Olha aí, não sabia. Tem uma pesquisa feita pela UOL que o CrossFit é uma das modalidades que mais cresce no Brasil. E aqui está na pesquisa, diz que 1.600 academias são abertas todos os anos. E assim, eu queria entender o que faz o CrossFit crescer tanto? Para você que além de trabalhar na área, você também é praticante. O que faz o CrossFit crescer tanto? Na minha opinião, um esporte que é coletivo, ele já sai na frente, entendeu? Às vezes, assim, uma pessoa que está presa dentro de casa, não gosta de ir para academia, tem vergonha de ir para academia, ele chega num box de CrossFit, em 1 semana, ele indo no mesmo horário, ele já cria vínculos com as pessoas do horário. Aí a gente já vê, assim, que ele já cria uma turminha, aí tem o pessoal das 8, o pessoal das 9, o pessoal das 6, isso aí já aprende muito. Esse lado social do esporte, eu acho que ele é a parte mais interessante. Aí vem as superações diárias. É um esporte de superação. Então, você olha aquela caixa para pular na caixa.
Aí eu nunca vou pular nessa caixa. De repente a pessoa pula na caixa. Ela leva aquilo ali todas as áreas da vida dela. Ela começa a perceber o quanto ela é capaz. Então, ela começa a se enxergar capaz em várias outras áreas. Então, eu acho que o que prende o aluno hoje no CrossFit é um esporte porque ele é um esporte coletivo e porque ele é um esporte de superação diária. Então, todo dia você tem alguma coisa para você aprender. E o que eu percebo também, assim, é que o conceito de comunidade também é trabalhar de forma muito forte, né, dentro do CrossFit. Então, toda empresa que se propõe a trabalhar esse conceito de comunidade, fazer essas interações, esse network entre pessoas, isso fortalece e só ganha sentido, né? Então, e é um destaque, um ponto diferencial que a modalidade CrossFit tem, que eu sinto falta pela falta de treino, porque eu também já treinei CrossFit, e que, assim, faz aquela interação legal e é sensacional. Foi meu aluno, inclusive, Por né, muito tempo. E até em modalidades de fazer campeonato, você vê que é um esporte muito ativo, muito né? ativo. Você vê que tem uma comunidade é muito forte. que veste a camisa mesmo. Muito, muito mesmo. E aí, já pegando esse gancho de ser seu aluno, ter sido seu aluno, eu acho que na época eu voltei para a cidade que a gente está, até o Flotone, e aí fui treinar lá com vocês lá, e veio a pandemia, né, Rig? E aí eu queria entender um pouquinho como foi esse período de pandemia, esse início, avaliar essa percepção e como foi o seu contexto, já que as coisas fecharam, né? Não podia estar treinando, não podia ter coletivo, total bloqueio. Total bloqueio. Isso, conta para mais como é que foi esse processo. Então, no primeiro momento foi um choque, né? Porque assim, um dos primeiros lugares a serem fechados foram as academias. E um dos últimos a serem abertos. Então, assim, um lugar que promove saúde, de repente, está no meio de uma pandemia e não pode funcionar. E aí, ok, a gente, né, foi para cada um de suas casas. E, na época, eu até falei com o Carlos, né? A gente conversou, no dia que o box fechou, a gente conversou, o Carlos falou assim, Rig, tá, mas você dá aula pra gente online e tal. Eu falei, Carlinhos, mas como que eu faço isso? Ele, não, tem um aplicativo. E falou, né, nesse aplicativo aqui e tal, você consegue colocar tantos alunos e tal. E aí a gente começou no dia seguinte com as aulas online. E aí eu vim e abria o Instagram também, uma live, e aí começou a brotar pessoas, né? E eu recebia mensagens, né? Rig, que trabalho bacana que você tá fazendo, tá aliviando um pouco a tensão, que a gente tá preso dentro de casa e tal, tal. Essa foi a primeira parte, que aí eu vi uma luz, né? Eu também, como profissional da área, me vi assim, de repente, trabalhando por um meio que eu nunca tinha trabalhado. E aí passou um mês ali, né? Todo mundo fechado, começou as procuras de personal em casa. Então, tipo assim, as pessoas viram nas lives que podia treinar sem ter aparelhos, com o peso do corpo, com o que eles tinham em casa. Então, as pessoas começaram a perceber que não era o espaço físico, que a metodologia também fazia toda a diferença. E aí as pessoas começaram a me procurar. E aí eu comecei a atendê-las em suas casas. Um aqui, um no Jardim Iracema, outro lá no Filadélfia, o céu tinha para baixo para cima. E aí a dona do CrossFit, né, na época, ela cedeu o material para os professores, falou, olha, pessoal, vocês podem pegar o que vocês precisarem aí para dar aula para seus alunos e tal. Isso aí foi um ponto super positivo, nos ajudou bastante. E aí, nessa pegada, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses, de casa em casa, rodando o tempo todo, para baixo para cima. De repente, eu atinei para uma coisa. Isso, o comércio fechado. Nada de academias abrirem, nada. Tinha boteco funcionando, mas a academia estava fechada. E aí, de repente, eu me atinei. Falei com o Sander assim, Sander, olha só. Se eu estou indo na casa delas para dar aula para elas, elas podem vir na minha casa. Eu posso montar um espaço na minha casa com mais, como é que eu vou falar? Com mais infraestrutura, com mais, né, tudo bonitinho. E aí a gente pode ver, né, se isso vai funcionar.
funcionou perfeitamente. Nesse momento, eu percebi que não era o espaço físico, era a minha mão de obra que eles queriam, entendeu? Então, assim, nesse momento, eu vi um valor em mim, no serviço que eu prestava, que eu acho que eu não tinha percebido ainda. Então, aí foi quando eu virei a chave, entendeu? E aí eu comecei a atender em casa. Primeiro eu comecei numa varanda, eu comprei tatames, aí depois eu fui investindo e tudo que entrava eu fui investindo. E aí fui criar minha marca, e aí foi o que vocês já sabem. Que é um ponto muito interessante, porque eu vejo que muitos profissionais eles investem na estrutura física, né? E você teve um insight antes que, na verdade, a sua mão de obra ela era diferenciada. Que não adianta você ter um espaço físico muito bom, uma estrutura física muito bom, se aquela mão de obra ali dentro não é tão boa, né? Então, você teve esse insight também bem legal. E dentro dessa questão da mão de obra, do acompanhamento, existe um tabu de não praticantes de CrossFit que falam que CrossFit machuca. Inclusive, né, eu já vi diversas pessoas até fazendo meme que CrossFit machuca. Você, como profissional, como que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que CrossFit machuca o ego de quem não consegue ir lá fazer o CrossFit. Estou brincando. Ó, eu acho que toda modalidade machuca. O que diferencia, não é que o CrossFit machuca. O CrossFit e qualquer outro esporte, se o aluno ele é bem assistido, não vai ter esse problema, entendeu? Então, assim, às vezes acontece do professor, que é uma aula coletiva, às vezes são 2 professores ali, e a aula tá cheia, acontece sim de um aluno fazer alguma coisa que você não viu, e quando acontecia isso, eu chamava atenção mesmo, eu era bem incisiva, assim, olha, se machucar aí, fazendo alguma coisa que a gente não tá pedindo para fazer, igual às vezes você tá ensinando o aluno um levantamento de peso olímpico e ele tá pendurando na barra de ginástica ali atrás de você, assim, disperso, né? Acontece também. Mas eu defendo, o CrossFit não machuca. Todas as modalidades, você corre o risco, a partir do momento que você sai de sua casa para fazer qualquer atividade, o futebol, por exemplo. Eu já perdi alunos no CrossFit que ia treinar futebol uma vez na semana, voltava, mandava mensagem lá na recepção, quer trancar porque eu torci meu tornozelo no futebol, rompi meu ligamento cruzado no futebol. Então, assim, os esportes machucam desde que eles não sejam bem assistidos. Quando você tem um profissional capacitado e atencioso do seu lado, é muito difícil machucar. É o importante da técnica, né? Exatamente. CrossFit, então, ele é totalmente técnico. Tudo tem técnica no CrossFit. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, você jogou aquele peso todo pra cima. Não foi só força. Técnica, entendeu? É porque eu acho que o que faz machucar, você vai poder até me corrigir se eu estiver errado, é justamente, às vezes, nesse querer jogar muito peso e esquecer a parte da técnica. Aí entra o ego. Exatamente. A gente fala assim, ó, que o CrossFit não machuca, o que machuca é o ego. Porque às vezes o aluno vê o outro pegando um peso e ele quer pegar aquele peso. Então, eu tenho um slogan que eu sempre uso com meus alunos, que é primeiro padrão de movimento, depois carga. Então, assim, primeiro você vai aprender a executar o movimento. Depois a gente vai adicionando aos poucos a carga. Desse jeito não tem como machucar, não. O cara só fica forte e bem condicionado. Maravilha. Rig, você há 7 meses, aí, 6 meses mais ou menos, você tomou uma decisão na sua vida de fazer uma evolução de carreira, né? E aí agora a gente entra no tema de marketing carreira. A gente pode até colocar um... Pois então, e aí você saiu como professor de CrossFit para realmente dedicar a esse projeto novo, né? Isso. E o que a gente tem percebido muito de profissionais é esse desafio de atinar que existe uma oportunidade e agarrar essa oportunidade para fazer uma transição. Como é que foi sua percepção quanto a tomar a decisão de abrir, de certa forma, né, mão de algo que você é apaixonado, a gente vê quando você fala com orgulho com o CrossFit, né, sair do boxe e tomar essa decisão de treinar em casa. Como é que tem sido essa jornada? Como é que foi esse processo? Essa marca nova que você está aí? Conta mais aí pra gente como é que tem sido. Então, não foi fácil. Não foi nem um pouquinho fácil falando em deixar o boxe de CrossFit.
foram anos, eu fico até emocionada de falar, foram mais de 7 anos trabalhando com aulas coletivas, então, assim, automaticamente você cria vínculos. Então, eu tenho amigos hoje, melhores amigos, que entraram lá e eu conheci como alunos. Então, assim, foi muito difícil essa transição. No primeiro momento, vem o emocional, né? Vou ter que largar todo mundo, não vou ver mais as pessoas ali, não vou estar ali todo dia com aquela música alta, naquele ambiente gostoso, com a energia lá em cima, para partir para uma coisa mais pessoal, mais tranquila, um outro, como é que eu vou falar? Um outro objetivo, vamos dizer assim, né? Eu continuo treinando pessoas, mas hoje eu vou por uma outra pegada. Então, assim, a pandemia, ela me trouxe essa confiança, né? Igual eu comentei antes, saber que as pessoas gostam da minha mão de obra, que as pessoas me procuram, isso me deu coragem para abandonar o CLT, né? Que eu até perguntei no início, porque isso pesa, né? A minha mãe mesma falou, poxa, Ig, mas você trabalha de carteira assinada lá, Uma é uma segurança, né? segurança e tal. Eu falei, mas se eu ficar pensando só nisso, eu não vou conseguir realizar os projetos que eu quero realizar fora dali, entendeu? Eu sou muito grata ali foi uma vitrine para mim, né? As pessoas me conheceram como profissional ali. Então, assim, foi muito difícil para mim também deixar isso para trás. Mas saber criar uma consciência de que eu, Igleia, sou capaz, porque do mesmo jeito que eu elevava a empresa de uma pessoa, eu comecei a pensar, por que eu não posso elevar uma empresa minha? Por que eu não posso construir do zero uma coisa minha? Se eu tenho potencial para crescer a empresa do outro, então eu tenho potencial para crescer a minha empresa. Então, assim, foi um processo, não foi fácil, diante de tudo, mas não foi tão difícil criar o Rig for Training por causa dessa minha confiança no meu trabalho. E uma das coisas que a gente mais ouve aqui, né, Carlos, é que o empreendedor, uma das coisas que ele não tem é essa segurança da CLT, né? É questão do FGTS, você teve o seu trabalhou, acidentou, seu salário vai cair lá, você tem um seguro ali por trás, você tem essa segurança, você literalmente você abriu mão para confiando na sua qualidade, no seu trabalho, na sua mão de obra, para abrir o negócio. E como que foi essa dificuldade? Porque assim, não sei como que foi o processo, mas você já abriu o espaço com alunos ou você foi fazer uma captação de alunos? Essa parte financeira, como é que foi? Inclusive, eu saí do box porque a procura estava demais. Então, assim, eu não podia deixar essa oportunidade passar. Entendeu? Tipo, os horários que eu trabalhava lá no Cross, as pessoas queriam muito treinar comigo naquele horário, no meu espaço, um aluno por horário. Era um trabalho diferenciado. Eu faço um trabalho diferenciado na minha casa. Diferente da aula coletiva, eu trabalho com uma aluna por horário. Então, assim, quem está lá comigo, ele paga por aquele serviço ali. É um serviço diferenciado, entendeu? E eu quis muito chegar nesse nível na minha profissão, de entregar resultado individual. Ontem mesmo eu respondi uma caixinha de pergunta que eu estou muito feliz com os resultados que o treino individual traz, e traz muito rápido. Tipo, eu pego você, Fernando, faço uma avaliação física, vejo o que precisa e eu vou periodizar o seu treino em cima disso. Então, eu pego você e monto um treino para você, para a sua individualidade biológica. E isso eu consigo trazer um resultado muito mais rápido do que se eu te colocasse num treino com 10 pessoas fazendo o mesmo treino, todo mundo. Traz resultado? Traz também, muito resultado. Mas o trabalho individualizado, ele é um trabalho diferenciado. Ô Rick, você comentou também que você hoje foca em mulheres, Isso. né? Por que a decisão de segmentar aí seu nicho? Então, gente, eu gosto mais de mexer com mulher, entendeu? Eu acho mulher, assim,
ela é mais sensível, é uma mulher, ela abraça a causa da outra, a aula, ela é uma aula mais solta. Talvez eu não ficaria tão à vontade dando uma aula individual para um homem na hora de conversar, na hora de pegar. Isso é uma coisa minha, né? Não é que nem o Sandro, ele dá aula para mulher, para homem, ele não tem isso com ele. Mas é uma coisa minha. Eu gosto de trabalhar público feminino. Eu gosto de chegar, de colocar uma roupa, por exemplo, e estar à vontade para dar aula. Tem roupas que eu visto na minha casa para dar aula que talvez eu não vestiria para dar aula numa academia. E eu sei que eu estou dando aula para uma mulher, entendeu? Então eu fico mais à vontade de top, de short. Isso é uma coisa minha, que fique claro isso, né? Então, assim, trabalhar com público feminino para mim, é muito mais gostoso. E você percebe, Fernandinho, que a quantidade de pessoas te procurando, de mulheres te procurando, é incrível, né? E a gente percebe o quanto, às vezes, o profissional tem a dificuldade de segmentar, achando que vai perder público, né? E, às vezes, é ao contrário. Você segmentar, você dá oportunidade ali das pessoas daquele segmento de mercado te procurar muito mais, né? Então, exatamente por isso essa pergunta. E fazer a leitura também no mercado é muito importante, né? Porque ela trabalhava num box de CrossFit, viu a oportunidade passando, foi lá, aproveitou, e dentro da oportunidade você ainda segmentou. Então, assim, é uma decisão meio difícil. A gente conversar com alguns profissionais, falar assim, ó, sai da academia onde você está trabalhando, abre o espaço, faz um trabalho individualizado para um público e segmentado. Então, assim, foi algo, querendo ou não, muito arriscado que você fez, mas você teve coragem, que é a coragem que a gente sempre fala aqui do empreendedor. Tem uma frase que eu uso direcionada a isso, que grandes projetos exigem grandes renúncias. Então, assim, você não pode ter tudo. Você precisa abrir mão de alguma coisa. E eu acho que segmentar é o segredo, entendeu? Que nem Carlos falou assim, esse público, ele existe. E quando você sabe que uma pessoa trabalha com aquele determinado segmento, você vai procurar aquela pessoa. Perfeito. Maravilha. Rig, agora uma pergunta, Rig, hoje em relação ao online, ao digital. Hoje você pega só alunos presenciais, como é que é a sua aptidão hoje para o online? Rig é influencer digital ou não é? Como que é essa jornada sua? Eu estou caminhando para o digital agora. Eu não trabalho com aulas online, tipo, eu não atendo pessoas, eu não monto que nem treinos online, né, para pessoa que mora lá em outra cidade e tal. Não. As aulas online que eu dou, que às vezes aparece ali no meu Instagram, são minhas alunas de aula presencial que viajam bastante. Então, assim, eu tenho alunas que moram aqui, trabalham em home office e volta e meia, tem 2 vezes no mês que precisam ir a São Paulo e a gente não fica sem treinar. Então, elas vão para a academia do hotel e eu dou uma aula para elas online, eu aqui, elas lá. É a única coisa que eu faço online, no momento. Então, agora eu estou caminhando com um projeto, porque eu não tenho mais horário para dar aula presencial. Agenda fechada de manhã, de tarde e de noite. Muito feliz por isso. Mas, ao mesmo tempo, muito triste, porque a procura continua sendo muito grande. Então, assim, todos os dias eu recebo 2, 3 mensagens das pessoas querendo saber como funciona, quais horários que eu tenho. E, assim, para mim, é muito difícil falar pro cliente, assim, olha, eu não tenho horário. Infelizmente, aquilo me dói. Eu como Rigleia aqui, o cliente, você não vai conseguir segurar. E aí, o que acontece? Agora eu estou com um projeto para esse ano para atender essas pessoas. Então, eu estou criando um infoproduto para trabalhar no Hotmart ali, para a gente vender. Vou criar uma plataforma onde vão ter treinos gravados para todos os tipos de treino, todos os níveis de aluno, iniciante, intermediário, avançado. Treinos para condicionamento físico, treinos para glúteo, treinos para fortalecer core, vai ter de tudo. Então, a pessoa que me procurar, acredito que lá para abril, maio, a gente já vai estar
com essa estrutura pronta, eu vou direcionar essa pessoa para ali. Inclusive, ela terá ela vai estar usando a plataforma, mas ela vai ter Um acompanhamento. um acompanhamento. Uhum. Exatamente. Eu vou estar disponível 24 horas para as pessoas que usam a minha plataforma. Então, assim, na minha plataforma, os treinos que eu vou passar, a gente pretende ali. Treinos com mini band, a mini band vai estar ali também para você poder comprar. Treinos com caneleira, vai ter caneleira no site para você poder adquirir. Então, assim, eu venho aí com um projeto grande, estou apostando todas as minhas fichas, já tem 1 ano que a gente está estudando esse projeto, eu e a minha equipe, Rig for Training. Eu nunca imaginei, assim, que um dia eu ia falar, né? Eu tenho uma equipe hoje, né? 2 estão aqui em Teoflotone, um numa cidade, um em Passos, o outro perto de Belo Horizonte. E, assim, tá funcionando super bem. Tá todo mundo por um objetivo, que é hoje a marca Rig for Training. Então, a gente vai vir aí com força para jogar essa marca lá em cima. Então, o projeto já está estruturado, vamos partir para a prática. E aí você percebe ela, mais uma vez, aproveitando, criando oportunidades, né? Porque, tecnicamente, não sei se já tinha ali as oportunidades feitas, né? Rig, no seu online aí, tem alguém por trás te ajudando a tecnologia hoje? Porque a gente sabe que saber de tudo não dá conta, Não. né? Ó, Você pode compartilhar como é que está sendo essa com toda estrutura? certeza. Ó, essa ideia eu sempre tive, né? Desde a pandemia, que eu pensava assim, gente, eu preciso ir para o digital. Eu sempre fui uma negação com tecnologia. Uhum. Sempre tive medo de mexer. Tanto que tem coisas no meu celular que a Laura que descobriu, porque ela não tem medo de mexer. Ela pega o celular e fuça, e eu já mexo no celular, medo de desativar uma coisa, perder outra coisa, e ela mexe. E eu sou uma pessoa de muita fé, sabe? Sou uma pessoa assim que eu entrego minha vida mesmo nas mãos do Senhor e acredito assim, descanso e sei que quando for o tempo dele, se for, vai acontecer. E o que me aconteceu? Me convidaram para dar um treino com peso do corpo numa final de uma capacitação que teve ali perto do Palmeiras, numa igreja. E era uma capacitação dos profissionais de saúde aqui da Prefeitura de Teoflotone. E eu fui. Lá nesse evento, um cara me descobriu. Quando terminou, ele falou comigo, olha, eu queria conversar com você, eu não estou acreditando que você não está você não trabalha no digital ainda, e tal, e falou assim, olha, eu preciso fazer uma reunião com você, e tal. Marcou essa reunião, a gente foi na reunião, hoje ele é da minha equipe, né? A gente foi na reunião, ele já estava com o projeto todo pronto, tudo estruturado, e falou assim, era isso, porque eu falei para ele na hora, eu falei, olha, nossa, foi Deus que te mandou, porque eu estava esperando muito o dia que uma pessoa dessa área fosse chegar. E ele falou assim, e eu estava esperando muito encontrar uma pessoa que nem você, assim. Eu vou apostar todas as minhas fichas. E aí tudo começou, sabe? Aí eu não mexo com nada. Hoje eu tenho um rapaz que faz o marketing, né? Que mexe com a parte de criação dos, como é que fala? Que eu não sei nem como é que fala direito. Posts, Os criativos. conteúdos eu crio junto com a moça que corrige os textos, tá? Os conteúdos são meus, tudo é meu. Então, eles vêm aí com essa parte estrutural do digital. Então, eles montam os posts, me mandam para aprovar. Então, eu não preciso pensar nem em estratégia. Na equipe hoje, eu tenho um rapaz que pensa em estratégia, horário que posta, o que a gente vai postar hoje. Eu monto com eles, tipo assim, a gente hoje já vai começar a pegar muito na dor a partir de agora, entendeu? A gente vai cutucar a ferida ali de quem está deitado no sofá e não está fazendo nada. Então, assim, é essa pessoa
que está deitada no sofá, que não gosta de ir para academia, tem vergonha de ir para academia, que tem vergonha do corpo, que acha que vai chegar na E academia as pessoas vão ficar e as julgando. pessoas vão ficar olhando para ela vai ter a primeira oportunidade de fazer em casa, de começar a mudar o estilo de vida dela sem sair de casa. Então, quando me perguntam hoje assim, Rig, você é personal trainer, né? Eu falo, não, eu sou coach fitness. Porque eu não trabalho só o corpo dos meus alunos, eu também trabalho a mente dos meus alunos. Eu preciso fazer meus alunos virarem chave de uma vez por todas. Quando chega para mim assim, ai, Rig, nossa, eu quero ficar, né? Nossa, eu queria ficar com a bunda igual não sei quem. Eu falei, pá, vamos parar por aí, entendeu? Porque você é você, outra é outra. Cada um com seu biotipo, Estrutura corporal estrutura diferente. corporal diferente. Então, eu trabalho muito isso com meus alunos hoje. E eu vejo assim, eu tenho alunas que estão comigo há 3 anos. Estão ali comigo há 3 anos. Aluna que nunca colocou um biquíni, que hoje, verão passado agora, me mandou uma foto, um depoimento emocionante, que ela nunca tinha colocado biquíni, e ela tirou foto de biquíni. Não que eu esteja, ela na mensagem dela para mim, Rig, não que eu esteja com o corpo ideal, vamos dizer assim, né? Que os padrões hoje torturam as pessoas, né? Então eu trabalho isso nas minhas alunas. Não existe o corpo perfeito, é o corpo que tem uma pessoa feliz dentro dele. Não existe hoje, a gente precisa fugir disso. O trabalho que eu venho fazendo hoje, além de trabalhar o físico dos meus alunos, eu preciso trabalhar a mente. Eles precisam entender que não é a estética, que é a saúde. Que a busca tem que ser pela saúde. A estética, ela vem depois. Ela tem que ser uma consequência. Porque senão você não vai ficar satisfeito nunca, Carlos. Se você for só pela estética, você não vai ficar satisfeito nunca. A gente vê aí as pessoas com corpos ideais, super sarados, e continuam numa busca, numa neurose, numa loucura. Então, assim, não é por aí. Porque não trabalhou o psicológico, né? A gente quer curar, a gente não quer adoecer ninguém, entendeu? Não adianta eu te entregar um corpo bonito e uma mente sem saúde. Então, você precisa compreender que a busca é por saúde. A estética vai ser consequência. Eu lembrei de uma frase que eu gosto de usar muito com a minha equipe, agora relacionado um pouco nesse trabalho seu de equipe, sozinho a gente corre mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe, Com né? certeza. Então acho que isso tem muito a ver com a sua jornada agora, isso aí. né? Eu estou nessa jornada. Antes era eu e o Sander, e agora somos a equipe Rig for Training. Até porque também para você escalar, você precisa ter uma equipe. Eu preciso delegar, não. Porque você prestava um serviço, então você tinha horas do dia limitada. Não tinha como você aumentar a quantidade de atendimentos. Não. Se você trabalhasse 24 horas, você ia atender o que 24 horas proporcionasse. Então, você encontrou uma oportunidade de escalar o negócio e acreditou e tem focado nisso. Só trazendo um outro ponto aqui, segundo a OMS, a recomendação semanal de prática de exercício físico é de 150 minutos a, em média, 20 minutos no dia. Você conseguiria montar, você estava conversando antes, um treino de 20 minutos no dia? Porque a gente está falando de realidade de quem? Às vezes é um empresário, às vezes é um empreendedor ou intraempreendedor que trabalha, que estuda, não tem tempo, às vezes, de ir numa academia. Então, com essa possibilidade de fazer em casa, isso já começa a surgir uma nova possibilidade. Você conseguiria montar um treino para pessoas assim? Conseguiria, não. Eu consigo. E hoje, Rig, meus treinos não passam de 40 minutos. O treino que eu faço para mim. Eu não tenho mais... Tem dia que eu consigo ficar ali. Mas hoje eu consigo, o meu objetivo é com 30 minutos, 40 minutos de treino. Então é assim, ó. Conseguiu fazer meia hora por dia? Tá ótimo. Tá ótimo. Constância. Todo dia, 30 minutinhos, vai trazer resultado, sim. Aí não tem desculpa hoje de poder ficar parado. Não tem. Não tem. Com 20 minutos por dia, você consegue ter qualidade de vida e mudar a realidade da cabeça. Não existe, eu falo assim, ó. O treino, o seu horário de cuidar da sua saúde, ele tem que estar na sua agenda como um compromisso inadiável. Não tem nada. Aquele horário tem que ser sagrado, porque vai aparecer.
aparece coisa na hora de treinar. Sempre, né? Sempre. Então, assim, se você não tiver uma direção mesmo, falar assim, olha, é esse caminho que eu quero seguir e nada vai tirar o meu foco, sabe? Eu tenho dentista, a dentista só tem no horário do meu treino, então eu vou deixar para semana que vem meu dentista, porque eu não posso deixar de treinar, entendeu? Só se o seu dente estiver doendo muito, quase caindo ali, que você vai largar o seu treino, porque o treino é tão importante quanto dormir, quanto se alimentar. Então, treinar tem que ser um compromisso inadiável na agenda. Maravilha. Abrindo um parêntese para poder agradecer a 3 patrocinadores aqui, acho que é importantíssimo. Mucuri Coworking, esse espaço lindo, né, que a gente usa aqui, que a gente loca para poder trabalhar o nosso podcast. A Agência Halp, que criou a nossa marca, né, e cuida um pouquinho dos nossos conteúdos aí. E a Coimbra, que a gente está com esse brinde especial para você, que a gente vai entregar. É a marca própria da Coimbra, a Selfie. Um pré-treino maravilhoso aqui que vai deixar de brinde para a convidada Rig. E a gente está partindo para o final, né? Infelizmente, a gente já está chegando aí ao final desse maravilhoso podcast. Rig, cada convidado que vem aqui é uma motivação que parte minha mesmo, assim, sabe, de mudança, que vê que existe uma luz do fim do túnel, né? Estava compartilhando com o Fernandinho aqui que no início eu cheguei com alguns desafios da semana, porque empreender não é tarefa fácil. Não é. Empreender, às vezes, você chega num momento que você se sente isolado, é solitário, mas a gente vê essas experiências de vida, né, esse conhecimento, acho que motiva. E a clássica pergunta de final, né? Qual mensagem você gostaria de deixar, primeiro para aquela pessoa que está nos assistindo, que quer sair, mas às vezes tem a limitação pessoal de dar o primeiro passo para treinar. E o outro é para aquele profissional que está querendo tomar o passo de subir de carreira. Eu queria que você deixasse essas 2 mensagens aí para esses 2 perfis. Para aquela pessoa que está querendo treinar e não sabe por onde começar, eu sempre falo, comece praticando um esporte que te traga prazer. Não pode ser uma coisa maçante, uma coisa que você vai e que você, antes de sair de casa, você, ai meu Deus, que saco, vou ter que ir. Não, tem que ser uma coisa assim, ai, nossa, que delícia, vou encontrar a galera lá, vou treinar e tal. Então, o primeiro passo é encontre uma atividade que você tenha afinidade, que você goste de fazer. Nós temos, assim, um leque infinito de atividade hoje. Tem uma caminhada na beira do rio, ouvindo uma música, é a coisa mais gostosa que tem. Ouvindo podcast, é isso mesmo, entendeu? Muito bem. Então, assim, é isso. Quem tem essa dúvida, não sei como começar, comece procurando um esporte que você goste. A partir daí, tudo vai fluir. Você vai começar a cuidar melhor da sua alimentação, você vai dormir melhor. Tem uma frase que é clichê até, mas é a frase que é: saúde é o que interessa, o resto não tem pressa mesmo. Hoje, com esse período que a gente passou de pandemia aí, deu para perceber o quê? Que se você não tiver saúde, meu irmão, você não tem nada, entendeu? Você pode ter um caminhão de dólares. Se você não tiver saúde, vai conseguir gastar. Você não vai viajar para lugar nenhum porque você não tem saúde. Você não vai fazer nada porque você não tem saúde. Então, assim, saúde hoje é prioridade. Temos que cuidar da saúde, senão a gente não consegue nem cuidar de quem a gente ama. Não é isso? Eu sempre falo assim, ó, se eu não for saudável, eu não consigo fazer com que minha família seja saudável. E assim, outra coisa, que outro dia eu até conversei com uma aluna minha. Às vezes tem ali uma família inteira sedentária, sabe? É muito difícil uma pessoa sair e começar sozinho. Mas tudo é difícil. Ficar lá é difícil. Todo início é difícil. Todo início é difícil. Então, assim, seja a mudança que você quer ver na sua família, né? Ninguém muda ninguém. Nós nos mudamos e viramos inspirações para as pessoas que nos amam, entendeu? Então, assim, começa devagarzinho, devagar, sem pressa. Quando você vê, ó, você tá aí, ó, atleta, que é assim que começa mesmo. E para aquela pessoa que quer empreender
e tem medo de empreender e tal, vai com medo mesmo, porque o medo, ele vai existir, né? Tudo que é novo causa medo. E às vezes o medo nos paralisa. Então, assim, não deixa se paralisar pelo medo. Se é um sonho que você tem de empreender, se você tem algum objetivo bacana, assim, vai com medo mesmo. Coloca ali, ó, tudo que você sabe, estuda bastante, né? Porque, assim, você precisa dominar o assunto que você quer falar. Então, assim, vai estudar, porque estudar nos traz confiança, né? Saber falar de um determinado assunto nos traz confiança para ir de cara naquilo ali. Então é isso, vai com medo mesmo. E se der errado, não tem problema. Conheço pessoas aí que tentaram N vezes, mudaram de caminhos várias vezes. E as decepções, elas vão existir. Faz parte do processo. Então, assim, tenha um propósito e vá na direção dele. As decepções, os erros, isso só nos amadurece e nos traz mais conhecimento, né? É isso. Espero ter sido clara. Perfeito. Galera, passando aqui para agradecer a todos vocês que ficaram até aqui ao final. Convido você agora, para quem não seguiu, para quem ainda não se inscreveu, vá lá no Instagram, se inscreve, curte, comenta, deixa a sua opinião sobre esse episódio, também no Spotify e no Instagram também a gente está lá. Rig, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu aprendi demais, não sei você, Carlos, mas eu aprendi demais aqui, com toda a sua experiência, a questão da atividade física, a importância de começar, né, sem desculpa, não conseguir ir para a academia, faça em casa. Então, isso aí. Eu acho que essa é a mensagem principal. Se quer começar, comece. Não tire a desculpa de jogo. Eu tô vindo aí justamente agora, eu estou vindo para atingir essa pessoa que fala que não tem tempo, que tem desculpa. Então, eu estou vindo resgatar. O meu propósito hoje, na verdade, é o meu propósito desde a época da faculdade. Eu tenho um propósito de transformar vidas. Eu adoro pegar quem nunca fez nada e mostrar para a pessoa o quanto é gostoso cuidar do corpo, da saúde. Então, assim, esse é o meu propósito de vida. E agora, nesse momento, eu estou indo atingir a pessoa que está lá. Você que está aí sentadinho, já estou chegando. Então já aproveita, segue Rig também no Instagram e aguarde essa notividade. Adicione a gente lá, ative as notificações também no Instagram, tanto dela quanto da gente também, porque tem muita novidade boa chegando. É isso mesmo. É isso mesmo. Terminou por aqui. E vamos que vamos, porque tem muita novidade chegando também. Rig, valeu demais. Fernandinho, tamo junto mais nessa jornada. Prazer. E é isso, turma. Obrigado mais uma vez, viu? Valeu. Até mais.